Desde 1773, a Câmara de Vereadores contribui para a construção de Porto Alegre. Mais do que abrigar o cenário político da cidade, o Poder Legislativo Municipal tem um papel muito importante na história da capital. Neste mês em que Porto Alegre comemora 240 anos de existência, o Jornal da Câmara preparou uma série especial sobre uma das principais funções do Legislativo. Porto Alegre tem cerca de 12.000 leis. Com base nesse número alto, legislar pode parecer uma tarefa fácil, mas criar uma lei e torná-la uma realidade no município é um processo que envolve muitas variáveis. A partir de hoje, o Jornal da Câmara apresenta as fases de um projeto de lei e os requisitos para se fazer uma lei. A Constituição Federal de 1989 garantiu autonomia aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Produzir as leis e fiscalizar sua aplicação foram as principais funções estabelecidas para o âmbito legislativo. Mais do que simplesmente ditar as normas, a maneira como se encara a legislação no Brasil reflete todo um posicionamento filosófico e cultural. Ao contrário de países como Estados Unidos e Inglaterra, cujo sistema judiciário leva em conta os costumes como fonte de direito, no Brasil o que impera é a codificação. Essa característica está ligada ao sistema romano-germânico. Sob o ponto de vista eminentemente jurídico, todas as leis são importantes, exatamente por isso. Porque se a base do nosso direito é a lei, nós temos que nos fundar e basear todos os nossos atos nela. Portanto, é a tradição do sistema romano-germânico que garante judicialmente a mesma importância e legitimidade a todas as leis aprovadas pelo Legislativo. Partindo do pressuposto que todas as leis são importantes, nós temos outros aspectos a considerar. Nós temos leis que são mais abrangentes ou leis que são mais complexas. Exemplifico. Uma lei que denomina um logradouro público, ela é uma lei muito pouco complexa do ponto de vista da sua tramitação, tá? Mas ela é extremamente importante, ela é extremamente válida para as pessoas que moram na rua que está sendo denominada. E isso geralmente não representa uma grande parcela da população. Então, ela é uma lei pouco complexa, pouco abrangente do ponto de vista da população da cidade como um todo, mas ela é extremamente importante para aquela população que mora na rua denominada. Um outro exemplo, uma lei que altera uma alíquota de um tributo. Dependendo da alteração que está sendo feita, essa tramitação ela pode ser mais complexa, exigir uma apreciação técnica muito mais intensa, pode ter uma tramitação mais demorada. Uma abrangência muito grande, sem dúvida, porque vai incidir na vida de todos os contribuintes da cidade. Só que o impacto pode ser muito pequeno, pode ser uma alteração de uma alíquota de um pequeno percentual. Então nós temos uma lei, nesse caso, uma lei complexa, uma lei extremamente técnica, uma lei muito abrangente, mas cujo impacto na população é pouco sentido. Mas num país cuja história recente é marcada por escândalos de corrupção e pela ineficiência do poder público, muitas vezes a população questiona o papel do legislativo. Eu tomei conhecimento de pesquisas que mostram um índice muito alto de desconhecimento das tarefas do Poder Legislativo, né? O que ele faz, quais são suas atribuições. Há um desconhecimento muito grande. Tem uma pesquisa que foi feita, inclusive, com professores, né? Professores da rede de ensino, e mais de 90% não sabia a função do Poder Legislativo, né? Então, sem dúvida, a população ela está encarregada de escolher seus representantes dentro do parlamento. Já há, às vezes, uma dificuldade de compreender a função desse poder. Então, como eu vou escolher o meu representante se eu não sei o que ele vai fazer por mim lá dentro da instituição? A necessidade de esclarecer sobre os procedimentos técnicos da Câmara Municipal levou a Escola do Legislativo Julieta Battistioli a promover o projeto piloto Como Nasce uma Lei. Em 2011, o curso foi direcionado aos servidores do Legislativo. A atividade fim de um parlamento, seja a Câmara Municipal, seja uma Assembleia Legislativa,
é fiscalizar a cidade, é legislar a cidade, mas esse trabalho, ele envolve procedimentos, e muitos desses procedimentos são procedimentos técnicos. Então, a gente já vinha discutindo há muitos anos, né, essa questão de como fomentar esse saber legislativo, que quem detém esse conhecimento são os nossos servidores. Né? O que a gente verifica também é que há uma ausência, uma lacuna no próprio ensino que é oferecido. Hoje nenhuma universidade trata do processo legislativo, né? Seja num curso de direito ou num curso de gestão pública, enfim, o processo legislativo ele acabou ficando muito restrito ao âmbito dos parlamentos, né? E a maioria desses ritos, eles são muito parecidos, né? Claro que cada casa legislativa vai adequar, porque todos obedecem, né, aos comandos constitucionais, enfim. E havia então uma necessidade até de levar esse conhecimento também para os servidores que ingressam na casa, assessorias de gabinete, né? Que eles acabam entrando na instituição e eles precisam se inteirar. E isso não acontece só numa nova legislatura, né? Num novo exercício, mas o tempo todo há renovação de quadros e há necessidade de que esse saber, esse conhecimento, ele comece a se consolidar. Um dos instrutores do curso Como Nasce uma Lei foi o servidor Carlos Eduardo. Há 15 anos na Câmara Municipal, Carlos esclareceu os participantes sobre os tipos de leis presentes no Legislativo. Existem espécies normativas específicas para o âmbito municipal. A lei orgânica, ela é a base do sistema jurídico, do sistema de produção legislativa do município. Tá? A emenda à lei orgânica, ela pode ser apresentada pelos vereadores, desde que representem 1/3 do número de vereadores da Câmara Municipal, pode ser apresentada pelo chefe do Poder Executivo e pode ser apresentada também pela população, desde que essa população represente 5% do eleitorado do município. Cuidado, do eleitorado, não da população. Outra espécie normativa importante é a Lei Complementar. A Lei Complementar, ela foi concebida pelo legislador constituinte como para normatizar aquelas matérias às quais se deseja dar maior estabilidade, de modo que para que seja feita a modificação nelas se tem um processo um pouco mais dificultoso. Por isso que a lei complementar, ela via de regra veicula normas gerais sobre determinado assunto, e a maioria para sua aprovação ela é diferenciada. Para ser aprovada, ela precisa de maioria absoluta. Também existe a chamada lei ordinária, aplicada nos casos em que não cabem emendas à lei orgânica ou leis complementares. As leis ordinárias representam o maior volume da legislação produzida na Câmara Municipal. Existem ainda a resolução e o decreto legislativo. Todos os projetos passam por um processo de tramitação na Câmara Municipal. Proposto o projeto, ele recebe inicialmente um parecer prévio da Procuradoria que avalia questões constitucionais, questões de iniciativa e questões de obediência à legislação de hierarquia superior. Após essa fase, ele fica 2 sessões consecutivas na pauta para discussão preliminar no plenário. Mais adiante, ele ingressa para receber parecer das comissões permanentes. A Casa tem 6 comissões, divididas por temas de abrangência, das quais participam cerca de 5 a 7 vereadores em cada uma. E os processos, de acordo com a matéria tratada, eles recebem pareceres de mais 2, 3 comissões. Cumprido todo esse trâmite, ele entra então na fase final, que é a fase da ordem do dia, e quando os projetos estão em condições de serem votados. Durante esse período de tramitação todo, os projetos podem receber emendas e substitutivos, que são proposições visando aperfeiçoar os projetos. Todas as fases de tramitação de um projeto de lei exigem atenção a uma série de procedimentos técnicos. Por isso, a demora para a aprovação de uma lei é muitas vezes própria da natureza do Poder Legislativo. Além da questão da tramitação formal, os projetos tratam de matérias que vão incidir sobre a vida dos cidadãos. E, às vezes, há projetos que, pela complexidade e pela intensidade com que vão mexer na vida dos cidadãos, demandam debates bastante aprofundados. Por exemplo,
há projetos que há necessidade de se fazer audiências públicas para tomar a opinião da população sobre o assunto. Essas audiências podem ser feitas diretamente no plenário da Casa ou até pelas comissões permanentes. Então não há um tempo específico de tramitação, depende de caso a caso e depende, obviamente, da obtenção do consenso necessário para a aprovação do projeto. O Poder Legislativo tem especificações para cada uma das 3 esferas que formam o Estado. Para a União e para o âmbito estadual, há uma série de competências previstas na Constituição. Mas em relação ao município, não há tanta clareza quanto às questões competentes à cidade. No artigo 30, 30 incisos 1º e 2º da Constituição Federal, ele estabeleceu 2 competências para os municípios, mas que elas são muito amplas. Estabeleceu que compete aos municípios suplementar a legislação estadual e federal no que couber e legislar sobre assuntos de interesse local. Foi só o que a Constituição falou. E isso acabou trazendo problemas, justamente no interpretar. Quanto a suplementar a legislação, não há problema nenhum. Agora, o que é o interesse local? De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós temos já algumas matérias que já estão pacificadas, que o Supremo Tribunal disse, não, isso é interesse local, os municípios podem legislar sobre isso. Por exemplo, horário de funcionamento do comércio. Tá? Isso é um interesse local típico, que certa feita foi questionado e o Supremo Tribunal Federal disse, não, é competência dos municípios legislar sobre isso. Agora, em relação ao horário de funcionamento dos bancos, o próprio Supremo Tribunal disse não, isso extrapola o interesse local. Porque perceba, imagine se cada município legislando sobre horário de funcionamento bancário, cada município estabelecesse um horário diferente para compensação de cheques. A atividade bancária seria impossível. A definição quanto às competências legislativas municipais também é abordada no curso Como Nasce uma Lei. A Escola do Legislativo já prevê uma nova edição do projeto para este ano, com maior carga horária e com a inserção de novas matérias. O objetivo é, no futuro, oferecer o conhecimento à população em geral. A identidade da escola está muito vinculada com a ideia de que nós precisamos promover não só a qualificação dos servidores por meio de cursos de educação continuada, mas também usar o potencial desses servidores, não seria nem usar, seria aproveitar o conhecimento dos nossos servidores para construir o que a gente chama de saber legislativo, né? O conhecimento que quem trabalha aqui dentro detém, não só sobre o trâmite e fluxo de processos, mas, enfim, todo um conhecimento que envolve a tramitação das matérias, das proposições legislativas e muito mais do que isso, né? Como encaminhar essas demandas de uma melhor forma. Apesar de tantos detalhes técnicos, o objetivo da Câmara Municipal é estar cada vez mais próxima das pessoas que escolhem os representantes políticos. Nós vivemos no município, é no município que as coisas acontecem. Nós usamos principalmente a estrutura existente nos municípios. Então, esse trabalho, essa função, enfim, a nossa vida está ligada intimamente ao município. E não haveria como listar taxativamente todas as funções, todas as atribuições que o município teria. Então, por isso que o legislador constituinte deixou isso em aberto, para que cada município pudesse legislar de acordo com as suas peculiaridades locais e, em caso de discordância, se procurasse as vias judiciais cabíveis para contestar eventuais atos normativos que se entendesse que não se enquadrariam nessa competência. No processo de redemocratização após a ditadura militar, o país consolidou a democracia representativa.
Mas a participação popular é um pilar fundamental desse modelo político. A Câmara, ao longo da sua longa trajetória, ela vem crescendo com um papel muito importante. O parlamento, de modo em geral, ele é essencial para a vida das comunidades, porquanto ele traz representantes da sociedade que debatem, então, as questões a partir da sua origem de representação. Isso é muito importante, porque isso ajuda a trazer para os projetos, né, uma qualificação, um aprimoramento, né. A Câmara também, ao longo dos últimos anos, notadamente depois da última redemocratização, em 1985, a Câmara passou a ter um papel mais largo do ponto de vista do exercício de ouvir a população. Por exemplo, as comissões permanentes têm tido um trabalho muito importante. Nas terças-feiras, quando acontecem as reuniões das comissões, é comum vermos comunidades, autoridades, enfim, a Câmara vem alargando, ela vem crescendo nesse papel de interlocução entre as demandas da sociedade e as autoridades. Nesta edição do Jornal da Câmara, apresentamos os passos e as fases de tramitação de um projeto de lei. Na próxima edição, você vai conferir como um projeto aprovado vira de fato lei municipal. A série especial sobre o papel da Câmara de Vereadores na constante construção de Porto Alegre vai ao ar durante o mês de março, em comemoração ao aniversário da capital. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.